Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores, esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Então, Marcelo, nós estamos chegando aí no nosso último episódio aí dessa série. É claro, foi só uma introdução aí daquilo que está aqui no livro, né? A gente vai falar agora um pouco aqui do capítulo 6, quantos outros capítulos que a gente poderia ter explorado aqui que a gente não pôde explorar, mas eu acredito que todo esse contexto é para chegar, para culminar dentro dessa realidade que a gente vai falar de como que a gente pode viver um modo de vida em missão com Deus, um modo de vida missionário. Porque é real de que existe sim na cabeça da maior parte dos membros essa dicotomia entre fazer trabalho missionário, hora que a gente tem, não, agora nós vamos ter um trabalho missionário, hora a gente tem que fazer uma atividade missionária. E não estamos falando disso, nós estamos falando de ter um modo de vida em missão com Deus, um modo de vida em todos os aspectos, né? Todas as relações, todos os contextos. Isso é diferente. Com certeza, eu acho que o que a gente comentou nos outros episódios, tudo isso vai se encaixar de uma maneira bem interessante, agora falando sobre essa maneira orgânica de apresentar Jesus às pessoas. Eu creio. Nós temos algumas questões que a gente vai levantar aqui que eu acho que você vai gostar muito, porque existe, de certa forma, uma incoerência, né, de um evangelho, né, vamos assim dizer, né, um evangelho que apresenta somente bênçãos espirituais, né? E aí, nessa relação, parece que, principalmente nas dificuldades da vida, a gente vai se defrontar com algumas situações que nem sempre vão demonstrar esse lado tão fácil do viver cristão. Outra coisa que a gente gosta de abordar aqui nesses poucos minutos aqui é como que o cristão ele pode oferecer, ao mesmo tempo, assistência social sem cair na distorção, Marcelo, de um evangelho da prosperidade ou de uma ONG, como você já falou num outro episódio aqui atrás, e qual que é o maior desafio do evangelismo como um modo de vida para nós hoje, né? Então, eu gostaria já de pegar já desde o início aí essa questão aí desse conceito de salvação, né, que tem forte conotação religiosa, mas também tem uma conotação missiológica de como é que a gente pode, nesse entendimento claro do evangelho, compreender uma missão que é, de certa forma, uma missão também integral, porque o evangelho é integral, né? É verdade. Então, eu acho que a gente precisa começar lembrando de novo como que o ser humano foi criado e o que é que aconteceu com o pecado, né? Qual foi o efeito do pecado. Então, primeiro lembrar que o ser humano foi criado de maneira integral, diferente de como a gente passou, a gente se acostumou a pensar, principalmente a partir no Ocidente, não é? A partir da filosofia grega, Exato. Onde a gente foi separando, né? É possível que as pessoas se lembrem de Platão e da analogia da caverna de Platão, onde ele dizia que aquilo que o ser humano via, experimentava, não era a realidade, era só uma sombra da realidade, porque a realidade era algo que existia somente num campo intelectual, não é? E daí ele também dizia que, e por isso a palavra filosofia, né? Que era só o que estava nesse campo intelectual que era realmente importante. As coisas materiais não tinham importância em si. Por isso, os filósofos eram tão importantes, né? Eram os mais importantes da sociedade, porque eles tratavam das coisas... Os iluminados. Intangíveis, exatamente. Então, a partir daí, a gente vai tendo toda uma construção de uma visão do ser humano dicotômica, tricotômica, né? E assim por diante. E isso veio dentro do pensamento predominante religioso até os nossos dias. Exatamente. Isso vai influenciar a nossa maneira de entender evangelho, missão e tudo mais, né? Tudo. Porque, semelhantemente, a gente passou até sem muita crítica, muita análise, reflexão, né? E análise, entender que a nossa salvação é algo para a nossa alma ou para a dimensão espiritual, enquanto que o corpo ele é totalmente desprezível. Isso dá essa ideia, ela parece vir de uma compreensão de que o pecado ele influenciou diferentemente as partes, né, do ser humano. Além de a gente entender que, diferentemente, como Deus criou o ser humano também, lá em Gênesis. Então,
Bom, a compreensão é que o pecado afetou o ser humano como um todo. Como um todo, em todas as dimensões. Todas as dimensões, né? Então a gente entende na Bíblia que fisicamente o ser humano passou a viver menos, não é? A natureza fisicamente foi se afetado, deteriorou, né? Fisicamente. Espiritualmente, na relação com Deus, então, há agora um distanciamento, há uma desconfiança e assim por diante. Mentalmente, psicologicamente, o ser humano tem que lidar com vergonha, com culpa, com uma série de questões psicológicas e que a gente já enxerga na Bíblia ali, né? Inveja, ciúme e um monte de distorções que são condições do pecado. Consequentemente, o primeiro ponto agora é entender que a salvação, ela não só vai buscar corrigir ou resolver o problema em uma dessas dimensões. Exatamente. Mas como todas as dimensões, né? Então, a salvação, diferentemente, pelo menos como nós temos nas nossas crenças, ela não é um processo para resolver a situação da alma, mas é um processo para resolver a situação do ser humano como um todo. Exatamente. E a gente já mencionou em algum momento aqui nessa temporada que a missão então se preocupa com tudo isso. Salvação, no contexto do ministério de Jesus, e é interessante a palavra que se usa em grego, a palavra às vezes é utilizada, um dos termos, né, para cura e às vezes para salvação, traduzido dessa maneira, porque ainda naquele contexto, mentalidade hebraica, as duas coisas fazem parte de um mesmo processo. Claro. Então, curar de uma doença ou salvar, perdoar, curar, tudo isso faz parte desse processo de salvação. Interessante. Eu acho interessante essa relação, porque daí você entende que se a mentalidade grega influencia o nosso entendimento também do ministério de Jesus, da sua obra, a gente entende da salvação, do evangelho, a gente principalmente o adventista, Marcelo, vai ter implicações fundamentais aqui, porque olha, por exemplo, a doutrina do santuário. Como é que você vai fundamentar a doutrina do santuário dentro de uma mentalidade grega? Muito difícil, praticamente impossível. E aí, quando você pega, né, Platão, você pega Aristóteles com essa ideia do físico, vamos deixar esse episódio aqui, né, filosófico, né, Marcelo? Né? Essa ideia do físico, do metafísico, né? E aí você chega em Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, Marcelo, tem uma influência muito forte na teologia, e o que me parece é de que a teologia protestante ela não rompe com esse entendimento de Tomás de Aquino, dessa divisão, ela não rompe. Sempre, não, entendeu? Então, o que você vai perceber... Por isso que talvez os evangélicos, de forma geral, tenham dificuldade com a doutrina da imortalidade condicional da alma, por causa exatamente desse elemento. Sim. E se você tem problema com essa doutrina da imortalidade condicional da alma, dificilmente você vai conseguir apoiar santuário. E que se você não apoia santuário, então a grandeza do evangelho, como a gente entende, dentro do aspecto do ministério de Jesus Cristo, que não se encerra apenas na cruz, ele praticamente fica inutilizado, ele praticamente não existe. Ou você deita por terra todo entendimento adventista a respeito do evangelho eterno, que compreende o ministério de Cristo também no santuário. Olha as implicações de um entendimento grego, que vai derrubando, consequentemente, diversos entendimentos e que vai entender o ser humano também com essas dificuldades compartimentalizadas, o que vai influenciar no entendimento da salvação, mas vai influenciar também no entendimento da missão, como você bem colocou aqui, né? Só para um adendo aqui sobre essa questão da influência da mentalidade grega, de que talvez o movimento adventista não é somente um movimento de resgate, de doutrina, como a gente sempre fala, mas é um resgate também do entendimento missiológico, é também um resgate do método teológico, o jeito de fazer teologia, que não é mais baseado no entendimento somente grego, dicotômico, tricotômico, como você colocou, mas é um resgate de um entendimento que dá vazão para esse entendimento integral do ser humano e da obra de Deus, né? Com certeza, né? Dando mais um exemplo disso agora, então, em Gênesis capítulo 3, logo após a constatação do pecado, é interessantíssimo aquele primeiro momento, né? Por várias razões.
Um é a busca que Deus faz do ser humano, né? No verso 9, porque Deus chama e pergunta onde estás, né? Ele dá esse passo inaugural. Mas um outro aspecto muito interessante ali também é que a resposta no verso 10, então, de Adão é: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E é interessante que quando a gente passa meio apressado por aqui, com as concepções que a gente já tem, a gente entende assim: bom, eles pecaram e essa é uma condição espiritual. E agora a gente lembra lá do 3,15, né? Gênesis 3,15, o chamado proto-evangelho, né? Então, a promessa de que Deus vai resolver o problema do pecado e vai ter oportunidade de salvação. Mas a gente joga fora todo esse contexto. Porque a primeira questão colocada pelo ser humano aqui, para Deus, é o medo. Então, ele se vê nu e ele tem medo. E essa é uma condição psicológica. Psicológica. Então, dentro dessa questão, não é a espiritual que vem primeiro, até tem uma questão psicológica. A questão física, que é o estado de nudez, de proteção, ligado a uma questão psicológica. Que, lógico, vem de implicações espirituais também e tudo mais. Mas é isso. Depois da maldição de Deus, digamos assim, então a Bíblia diz lá no verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A importância desse pequeno verso é demonstrar que a salvação de Deus não é só nessa dimensão etérea. Se aproxime de mim, né? No básico, mais básico e necessidade físico. Mais básica, física. De preparar, de dar para eles vestimentas adequadas. Porque Deus não tem interesse que o homem tenha medo e que se sinta desprovido diante da sua nudez. Né? Isso é fantástico, né? É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: você acha que eu quero salvar você só da condenação eterna? Eu quero salvar você de você mesmo, eu quero salvar você. Exatamente. Eu quero salvar os outros de você. Eu quero salvar todas as dimensões da sua vida. O problema é quando a gente fala de espiritualidade, né, Marcelo? A gente até brinca assim, né? Que normalmente as pessoas que são mais envolvidas na missão dizem que essas pessoas não são muito espirituais. Sim. Porque elas estão lá no front, elas têm que estar em contato com as pessoas, porque a nossa ideia de espiritualidade muitas vezes é moldada por esse olhar, muitas vezes católico, né? Isso. De que o espiritual, como você colocou já no episódio atrás, é aquele que fica o tempo todo orando e lendo a Bíblia, tem uma compleição incolor, fala mansinho, né? Veste todo, né, bonitinho e tal, e fala tranquilo, né? É uma pessoa calma e mansa. E aquela pessoa que é muito mais enérgica, que faz a coisa acontecer, essa pessoa não é muito espiritual, porque a gente foi criando estereótipos que muitas vezes não levam em consideração todas as dimensões da vida. É verdade. E aí nós estamos percebendo aqui, nós estamos falando de um Deus que se preocupa com o ser humano todo. E esse ser humano todo tem uma implicação na maneira como ele se engaja na missão, porque esse evangelho pela qual ele encontrou faz uma mudança no ser humano completo, né? Isso tem muito a ver, né, Marcelo, com aquela pergunta que a gente lida aqui sobre essa questão de que, uma vez que o ser humano é completo, nós temos algumas dimensões que às vezes a gente tende a descartar no processo da missão. E se a gente descarta esses elementos, essas dimensões no processo da missão, talvez nós não estejamos fazendo missão integral, que é o termo, né? Bíblica, ou missão integral. Não a missão integral, como a turma fala aí fora, mas a missão completa, a missão que leva em consideração todas as dimensões da vida. E seguindo o modelo de Cristo, né? O modelo de Deus. Em Gênesis 3, então a gente aprende que nós devemos buscar as pessoas assim como Deus buscou. E nós entendemos que nós também temos a função de restaurar a imagem de Deus no ser humano em todas as suas dimensões. Nós devemos participar desse processo, entende? Então, dar vestimenta para o nu faz parte da missão. E uma parte importante, não é desprezível. Mas alguns vão dizer, não, isso aí não é missão, né? Então, você já ouviu falar, né? Aí vem essa questão, de novo, uma falsa polarização.
Mentalidade grega, né? Que a gente divide, né? De certa forma, está aí dentro, faz parte do imaginário, que é aquele mesmo imaginário de que quando a gente está dentro do prédio, aí agora sim nós estamos na presença de Deus, né? Exato. Quando nós não estamos no prédio, então a gente não está na presença de Deus. Ou mesmo quando eu falo para os irmãos, né? Mesmo uma questão litúrgica, né? Quando os irmãos fazem oração de invocação às 10h30 da manhã no culto, né? Eu fico me perguntando, vocês vão invocar quem 10h30? Né? Deus já não está presente conosco aqui desde, vamos assim dizer, né? Desde o início, né? Sim. Porque a gente faz algumas coisas muitas vezes sem pensar. E a realidade desse chamado, muitas vezes por ignorância, sim, mas muitas vezes é por uma consciência rebelde, né? E eu acho que muitas vezes pelo comodismo. E o comodismo. Né? Porque a gente é curioso isso, que a gente sempre está voltando aqui para conceitos sobre missão que são sempre mais cômodos e confortáveis. Então, é mais fácil eu orar, né, de longe por outra pessoa. É mais fácil eu ficar aqui na minha espiritualidade. É mais fácil e cômodo eu dizer, olha, lê a sua Bíblia e tal, do que eu ir lá e arranjar o remédio e ajudar a pessoa a ter a roupa, o emprego, e caminhar junto, né, em todas essas questões, né? Então, parece que sempre a gente busca o mais cômodo. Acho que isso não é por um acaso, não. Acho que é porque essa é a tendência do ser humano mesmo. Sem falar, né, Marcelo, que exatamente esse é o ponto que se estabelece do processo de uma conversão, da regeneração do homem, né? Nós somos chamados por esse processo de conversão, que essa conversão, inclusive, não somente porque a gente... Olha que a visão dicotômica cria. A visão dicotômica cria de que nossa conversão é apenas para essa questão da salvação eterna. Só que a conversão é para a conversão do modo de vida completo. Exatamente. Né? É sim para a salvação eterna, mas essa conversão vai chamar uma conversão nas minhas relações com o meu próximo, com Deus, com o meio ambiente. Em todas as minhas relações vai ser chamada e comigo mesmo. Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios porque exatamente fala isso, né? De que Cristo agora é uma nova criação. Talvez isso, né, faz muito sentido com o que você está colocando. Opa, o homem entrou em uma relação completamente longe de Deus em todos os aspectos, os animais e assim por diante. Eu lembro quando o meu vizinho aqui deixou o animal dele para a gente cuidar, né? E ele falou, nossa, você cuidou tão bem dos animais, por que você... eu vejo que você tem sempre cuidado, né? E eu até contei para ele de uma historinha bem simples. Eu falei bem assim, ó, sabe por que eu cuido dos animais? Porque quando Deus nos criou, a nossa relação com os animais era perfeita. Mas quando o pecado entrou, criou um rompimento, inclusive, da nossa relação com os animais. Os animais têm medo da gente, eles ficam um pouquinho reticentes, né? Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele pediu para que os seus seguidores pudessem tratar bem os animais, porque também é criação dele, e ele promete que quando ele voltar, essa relação vai ser refeita completamente. Ele falou, nossa, eu nunca tinha ouvido uma explicação. Uma explicação tão simples, uma pergunta tão simples, que é, por que você cuida bem dos animais, né? No fundo, a gente pregou o evangelho para ele, né? O que é esse evangelho? É mostrar essa lógica da criação, da queda, da redenção e da recriação. Quando a gente tem essa dimensão, a gente entende muito mais claramente também a dimensão missiológica da participação da igreja, né? Com certeza. Um outro lugar na Bíblia que a gente vai observar essa dinâmica, não só em Gênesis, agora é no próprio modelo de Cristo, né? Não tenho dúvida. Então, a gente vê tantas curas acontecendo ali e sempre, ou muito, obviamente, em vários casos, conectado com a salvação, né? Já mencionei essa questão do termo utilizado ali, etc. Mas, então, Jesus cura fisicamente e fala da regeneração espiritual também. Sempre ligado, né? O ministério dele é marcado pelo ensino, pela cura, pela pregação. Pregação, exatamente. E hoje em dia a gente às vezes fica um pouco... Mais na pregação, A gente vai na pregação, um pouco no ensino, mas a cura a gente não sabe o que fazer. Não é verdade? Se a gente não é do meio mais pentecostal e tal, a gente fica com dificuldade em saber. A gente fala, não, mas a cura então deve ser algo assim, que tenta uma explicação. Ora, né? Mas aí entra a nossa mensagem de saúde, principalmente, eu acho. Não tenha dúvida. E todos os esforços que a gente faz para restaurar a saúde nas pessoas, com clínicas, com hospitais. E que, de novo, eu acho que muitas vezes a gente
não sabe muito onde isso se encaixa. Parece que é algo secundário, parece que é desnecessário, parece que é de menor importância. E a questão que mais cria polarização é essa. A pessoa está dando só uma cesta básica lá, não está falando de Jesus, entende? Então isso não é missão. Dê um abraço, isso, aquilo. Como que isso é missão? Como aquilo é missão? Então, eu tenho a impressão que a gente pode perceber na Bíblia que em todas as dimensões, quando a gente está contribuindo para resgatar a imagem de Deus no ser humano, a gente está participando da missão. Agora, quando a gente... É importante a gente ver o processo de uma maneira integral também, não é? Holisticamente. Então, a pessoa tem necessidade física, tem necessidade psicológica, mental, enfim, e tem espiritual. E o processo tem que englobar tudo isso. Esse é o negócio. Sabe qual que é o detalhe? É assim, nós vamos dar uma cesta básica para quem vier aqui, ou nós vamos dar... E a gente está pensando não como missão naquela cesta básica. A gente está pensando que aquilo é só uma isca para a verdadeira missão. Esse é o ponto, esse é o desafio, eu acho. A gente entende que não é você priorizar um, é fazer todos. Exato. É entender o ser humano de que ele tem todas as necessidades. Então, a gente não vai só dar a cesta básica, a gente também vai dar palavra, mas a gente não vai dar só palavra, a gente também vai dar cesta básica. A gente não vai dar só abraço, a gente vai dar abraço, ouvido, mas vai dar palavra, vai dar cesta básica, ou seja, a gente vai dar tudo. Esse é o negócio, né, Marcelo? Que a nossa tendência é achar que um também é maior que o outro. Eu já vi gente dizer assim, o que adianta encher a barriga e ir para o inferno? Você já viu essa frase? Né? Quando você pensa assim, na verdade, você está tendo uma mentalidade muito reduzida a respeito do amor de Deus pela raça humana. É como se Deus tolerasse de que a raça humana toda passasse fome, mas mesmo assim garantisse a eles a vida eterna cheia de comida. Não, Deus não quer que os seus filhos passem fome. Ponto. Ninguém. Pronto. Isso aí. A lógica do reino de Deus não pressupõe fome. A lógica do reino de Deus pressupõe abundância. Se a lógica do reino de Deus pressupõe abundância, o meu papel como participante do reino de Deus é sanar o máximo possível dessa fome. E as oportunidades que me vierem para que eu possa externar o porquê da razão da minha esperança, o porquê eu faço isso, certamente eu farei. É isso que está basicamente ali em 1 Pedro, né, capítulo 3, versículo 15, né? Esteja sempre pronto para responder a respeito da esperança que é em você. Não, se você tem que estar pronto para responder, pressupõe, Marcelo, que alguém está perguntando. Mas para alguém perguntar, Marcelo, você teve que fazer algo. Ninguém pergunta do nada. Você fez. O que você fez? Então, isso muitas vezes pressupõe esse engajamento prático da igreja, quando ela se mistura, quando ela sana as necessidades, sem ter essa visão de que deixar lacunas, né? Ou que achar que uma coisa é maior ou menor. Ou seja, Marcelo, a minha impressão é, e chegando no final aqui, a Bíblia não cria essas escalas e essas diferenças a respeito do engajamento em todas as dimensões do ser humano. Missão é desenvolver todas essas dimensões e levá-las, então, para glorificar a Cristo. Né? Isso aí. Eu coloco aqui uma definição de testemunha, né, que diz que é alguém que, por explicação ou demonstração da evidência visível ou audível daquilo que tem visto ou ouvido, sem se alterar pelas consequências dessas ações. Né? Aqui a ênfase é a demonstração. Então, explicação e demonstração vão juntos. Outro dia eu vi alguém dizendo que não era muito correta essa, ou enfim, essa era a implicação. Né? Aquele velho ditado de que a gente deve pregar se necessário usar palavras. Usar palavras. Usar palavras é o mais fácil. O difícil é dar a demonstração. Né? Geralmente no nosso contexto é assim. Então, eu acho que o desafio que nós temos, lógico, é com palavras e é com ações. É com palavras e ações, claro. Agora, me parece que muitas vezes a nossa escolha por ir para as palavras é porque é mais cômodo. Exato. Aí a gente voltou no lance das motivações do episódio passado, e daí é uma distorção. Não tenha dúvida. Porque a gente não tem que ir pelo que é mais
cômodo. Não tenha dúvida. Ô Marcelo, você poderia terminar essa série falando para nós sobre qual que é o maior desafio para ter um modo de vida realmente em missão e assim deixar esse recado para a turma e já preparar para a próxima série aí, né? Olha, eu acho que tudo começa com esse... É a questão espiritual, que é o entregar-se diariamente, é aquilo que eu falei, é se deparar com a graça de Deus, e isso tem que nos constranger, tem que nos motivar, tem que nos dar a humildade em relação a tudo isso, tem que nos fazer desconfiar de nós mesmos, trazer um coração contrito e, ao mesmo tempo, uma certeza, uma segurança no poder de Deus. Eu creio. Que nos leve a sermos ativos, que nos mantenha conectados com Deus, para que sejamos sensíveis à sua voz, né? Eu sempre falo que o missionário mais destemido, ele não sai por aí querendo dar estudo bíblico para todas as pessoas que encontra na rua, não é isso. Ninguém nunca fez isso. E nem a gente pensa que esse é o ideal. Mas também não é deixar de apresentar a Jesus às pessoas. Claro, claro. Então, como é que você sabe como fazer em cada contexto, em cada encontro? Esse aqui é para convidar para a igreja, esse daqui é para eu perguntar como é que está a família, esse aqui eu vou ficar no silêncio e demonstrar por ações. Como é que eu sei como testemunhar cada contexto? Eu acho que não existe fórmula, é somente respondendo sempre e estando sensível a orientação divina. A orientação do Espírito Santo, né? Isso é tremendo. Talvez é isso aí, galera, o que fica aqui de como que a gente pode ampliar essa visão de missão e essa missão nos levar para essa sensibilidade no Espírito para viver essa missão em todas as dimensões, né, Marcelo? Todas as dimensões. Eu acredito que o que Deus quer fazer na sua vida é essa transformação do todo. Ele quer trazer você para aquela lógica inicial lá do Gênesis, de todas as relações conectadas com Ele, para a honra e glória do seu nome, em amor, nessa compaixão, nessa motivação do chamado de Cristo. Foi muito bom, viu, Marcelo? Foi excelente. Eu acho que o livro fica aí fica para você aí como uma dica para você aproveitar e ler esse livro e internalizar mais ainda, usar em pequenos grupos ou tantas outras coisas legais que você pode fazer para a gente ampliar ainda mais essa perspectiva de missão. Nós temos uma série nova aí que a gente vai gravar juntos aí, eu tenho certeza que vai ser muito bom e a gente espera você aí com a gente, vai ser uma bênção. E foi muito bom, Marcelo. Muito obrigado aí. Obrigado, Alex, pela oportunidade. Realmente são momentos que estimulam muito nosso pensamento, né? Claro. E motivam muita gente a continuar vivendo essa realidade da missão. Amém, amém. Como um bom adventista, nós somos chamados a levar isso a sério, porque nós nascemos como um movimento missionário e um movimento da Bíblia. E eu espero que você tenha esse ímpeto no seu coração também. A gente espera você no próximo episódio, aí nessa próxima série. Um grande abraço para você e até breve.